Os verbos separáveis em alemão, apesar de serem muito usados no dia a dia, eles deixam muita gente com um nó na cabeça. Se você é iniciante, fica nesse vídeo até o final, porque hoje o nosso papo vai ser sobre como e quando usar os trennbare Verben, ou seja, os verbos separáveis, corretamente. Eu sou Keila Lehmann, professora de idiomas, e esse é mais um KiCademy, tornando você fluente em alemão. Vamos lá! Antes da gente ir para a aula, deixa seu like nesse vídeo. Você ajuda o canal a crescer e me motiva a continuar postando conteúdo aqui. Se no final você não gostar do vídeo, aí você tira o like e deixa o dislike, não tem problema, é super justo. E se inscreve no canal também, vem se tornar meu aluno. Agora sim, recado dado, bora para a aula. Ok, observa aqui no meu quadro. Trennbare Verben. Esses aqui são verbos que, como o próprio nome já diz, eles são trennbar. Eles são separáveis. Trennen, de separar, né? Então, eles são separáveis, trennbar. O que acontece? Eles vão ter um prefixo que vai se separar da raiz verbal quando você usar dentro de uma frase. Eu trouxe aqui alguns exemplos de trennbare Verben pra gente. Vamos dar uma olhadinha neles. O verbo abfahren. Você percebe aqui a raiz verbal, fahren, mas a gente tem aqui o prefixo ab, que é o prefixo que se separa da raiz verbal. Esse verbo quer dizer partir, dar partida, né? Você sair com o carro, é o abfahren, né? Quando você vai fahren, seria ali dirigir, viajar, dependendo do contexto, pode ser viajar, pode ser dirigir, né? Mas com ab, esse significado, ele muda um pouquinho, ele significa, então, dar partida, ok? Anrufen. Olha aqui, mais um prefixo separável, an. O verbo anrufen quer dizer ligar. Mas, gente, o verbo não é só rufen, não. Rufen é a raiz verbal. O verbo é a palavra toda, ok? Essa partezinha aqui que eu marquei, ela também faz parte do verbo. Ela é só um prefixo que se separa quando a gente for usar, ok? Não confunde isso, não. O verbo aufhören. Aufhören, que quer dizer parar. Ok, mas hören não é ouvir? Hören é ouvir. Aufhören é parar. Então, você quer que alguém pare de fazer alguma coisa? Você fala com a pessoa, hör auf. Ja. Hör auf, para. Para aí, não tem nada a ver com hören, de ouvir, ok? Einkaufen, fazer umas comprinhas, né? Vai no supermercado comprar uma coisinha à toa, né? Comprar pão, comprar mantimentos, enfim, né? Einkaufen. Mitbringen, trazer consigo. Mitbringen, né? Tem o prefixo separável mit. Vorkommen, aqui o prefixo separável, vorkommen, quer dizer acontecer. Significa o mesmo que passieren. Talvez você já conheça o verbo passieren, que significa acontecer. Vorkommen é um sinônimo, não quer dizer vir para frente não, tá? Vorkommen quer dizer o mesmo que passieren, acontecer. Então, se você quer dizer para alguém assim, por exemplo, isso acontece. Das kommt vor. Das kommt vor, isso acontece. Ok? Gut, esses aqui são só alguns exemplos desses verbos. Essa partezinha aqui que eu marquei são os prefixos separáveis e essa aqui é a raiz verbal que a gente vai conjugar. Vamos dar uma olhadinha agora como é que a gente usa esses verbos dentro de uma oração. Observa aqui comigo no quadro, eu tenho aqui como exemplo o verbo anrufen, né? Aqui está o prefixo separável, an, e o rufen seria a minha raiz verbal. Ok, essas regras que a gente vai ver agora, você vai conseguir aplicá-la a todos os verbos separáveis, a todos os trennbare Verben, ok? Então vamos começar falando da oração afirmativa, eine Aussage, né? Eu tenho dois exemplos aqui de oração afirmativa, de Aussage. A primeira é um exemplo bem curtinho, só para você ver como é que a gente vai fazer. Olha, ich rufe an. Eu ligo. Ich rufe an. É uma frase bem curtinha, né? Então, olha, a gente tem aqui o prefixo separável no finalzinho da oração e a raiz verbal, que é aqui o rufen, ele vai ficar aqui na posição número 2 e ele vai vir conjugado, concordando com o sujeito. Ich rufe an. Tá, mas e quando essa oração é mais longa? Como é que a gente vai fazer com esse prefixo separável? Ele também vai para o finalzinho da oração, não importa o tamanho dessa oração. Esse segundo exemplo aqui já é uma oração mais longa. Olha só. Ich rufe dich heute Abend an. Eu vou ligar para você hoje à noite. Cadê o an? Tá aqui, olha, no finalzinho da oração. E o rufen? O rufen tá aqui, olha, na posição número 2. Lembra disso, gente? Posição número 2. Essa informação é bem importante em alemão, ok?
está aqui na posição número 2 e ele está conjugado, concordando com o sujeito. Tá bom. Essa aqui é a regra válida para a oração afirmativa. Como é que a gente usa agora em uma V-Frage? Vamos só relembrar as V-Frage aqui bem rapidinho. Uma V-Frage é uma pergunta que começa com uma V-Wort. Wo, was, wann, wie, wer. Se uma pergunta começa com uma dessas palavras, é considerada uma V-Frage. Ok, vamos ver a nossa V-Frage aqui. Wann rufst du mich an? Quando você vai ligar para mim, né? Quando que você vai me ligar? Eu tenho aqui na posição número 1 a minha V-Wort, wann. A minha raiz verbal está aqui na posição número 2, conjugada, concordando com o sujeito du. E o meu prefixo separável, onde é que ele está? Olha, no finalzinho da minha pergunta. Percebe então a semelhança aqui? Aussage e V-Frage, ambas vão ter a raiz verbal na posição número 2, conjugada. Tá bom, como é que fica o caso então de uma Ja-Nein-Frage, que são aquelas perguntas que a gente responde com ja ou nein? Rufst du mich an? Você vai ligar para mim? Rufst du mich an? Ja, ich rufe dich an. Sim, eu ligo para você. Ou então, nein, ich rufe dich nicht an. Não, eu não vou ligar para você. É uma Ja-Nein-Frage. E olha o que aconteceu. Aqui já ficou um pouquinho diferente, porque a raiz verbal, ela não está na posição número 2, como é o caso da afirmativa ou da V-Frage. Aqui, a raiz verbal já está ocupando a posição número 1. E ela está conjugada. Rufst du mich an? E aqui no finalzinho está o prefixo. Mas e com os verbos modais? Como é que a gente vai usar um verbo separável com um verbo modal? Aqui a gente vai ter uma exceção, porque nesse caso, o verbo separável não vai se separar. Olha o exemplo aqui comigo. Eu estou usando o verbo modal können, né? Poder. Kannst du mich anrufen? Você pode me ligar? Então, aqui é uma Ja-Nein-Frage. Na Ja-Nein-Frage, o que acontece? O verbo fica na posição número 1, não é? Aqui, o verbo que vai ficar na posição número 1 vai ser o verbo modal. Não é o verbo separável. É o verbo modal. E esse verbo modal, ele está conjugado. Kannst du mich anrufen? E cadê o verbo separável? Ele está no finalzinho da pergunta. Ele está no infinitivo e ele não está separado. Tá bom, mas e uma V-Frage com o verbo modal, como é que fica? A mesma coisa. Você vai aplicar a mesma regra. O verbo modal vai estar na posição número 2, assim como é típico de uma V-Frage, verbo na posição número 2, mas o verbo separável, ele vai vir no finalzinho da minha pergunta e ele não vai vir separado. Ele está aqui, ó, juntinho no infinitivo. Ah, agora eu entendi! O vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenha ajudado. Agora compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que estão aprendendo alemão. Compartilhe no grupo de estudos do WhatsApp, compartilhe no grupo do Facebook e vamos ajudar todo mundo a ficar fluente em alemão. Tschüss, bis zum nächsten Mal!